Fala, galera, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre movimentação de vela. E aí, mas antes disso, me conta aqui como é que está aí o aprendizado, o que que você está achando dessas aulas que nós fizemos até agora, como é que está aí os treinamentos, está colocando em prática aí as marcações de suporte e resistência, surgiu alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui que na próxima aula eu tento explanar essa dúvida aí para você, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre movimentação de vela, quais as movimentações de vela e teoricamente aí quais as movimentações ideal para cada tipo de suporte e resistência, para cada estratégia, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, para posteriormente aí irmos para as aulas de estratégia, de resistência, de suporte e resistência, onde nós vamos abordar a aula de retração, nós vamos falar sobre pullback, falso rompimento e assim sucessivamente, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre movimentação de vela. Então, bora para mais uma aula, pessoal. Já comecei aqui já com a tela compartilhada. Vou rabiscar para vocês hoje. Nossa aula de hoje vai ser mais sobre movimentação, então não vai ter muita parte do gráfico lá, tá? Eu vou mais aqui rabiscar para vocês a tela mesmo. E aqui um quadro branco. Vamos lá, galera. Vocês sabem que o gráfico tem duas forças. Nós temos a força compradora e a força vendedora. Automaticamente, essas forças criam candles, ou seja, velas lá no gráfico, certo? Velas vermelhas e velas verdes. Mas qual que é a movimentação ideal? Como é que eu sei qual que é a movimentação que eu tenho que trabalhar para cada tipo de estratégia, ou para usar um suporte e resistência, ou para mim usar um pullback? Então vamos lá. Primeiro, as velas, elas são dessa forma, correto? Aí tem os pavios, obviamente, tem vela que tem pavio, tem vela que não tem pavio, e assim sucessivamente. Mas, antes de ela ficar dessa forma de corpo cheio, como é que ela se movimentou? Ela nasceu, aí ela ficou se movimentando dessa forma, até ela chegar nesse tamanho aqui. Ou ela nasceu, já foi direto ficar desse tamanho aqui, depois ela retraiu um pouco e voltou desse tamanho. Qual foi a movimentação que fez com que essa vela ficasse dessa forma? É isso que nós temos que nos perguntar. Por quê, pessoal? Suponhamos que aqui nós temos um suporte aqui embaixo e eu quero trabalhar esse suporte para uma possível retração. Qual que é a movimentação ideal que eu devo esperar de uma vela para que ela chegue aqui nesse meu suporte? É isso que nós vamos abordar hoje. Por quê, pessoal? Nós temos tipos e tipos de movimentação de vela. E o que acontece, pessoal? Cada tipo de movimentação, lembra que o preço atual ele é o mais importante do que a região? Então, de acordo com a movimentação das velas, você vai entender se aquele suporte ou se aquela resistência, se aquela linha de tendência, ele vai ser válido para ser usado ou não, ou se você pode descartar já de início já através da movimentação de vela. Por isso que é tão importante. Lembra que eu falei que é um conjunto de coisas? E não só uma marcação bem feita que vai fazer com que você tenha resultado. Então você tem que entender a movimentação de vela. Nós temos gráfico que nós abrimos que vai estar velas pequenas, com pouco volume, a movimentação lenta. Essa é uma movimentação ruim. Quando você abre o gráfico e você vê velas pequenas e movimentação muito lenta, esse gráfico é muito ruim. Por quê? Ele não tem volume de compradores e vendedores ali trabalhando naquele momento. Ele é um gráfico com pouca volatilidade. Então você tem que correr de gráfico com pouca volatilidade. A volatilidade comum, orgânica, normal do gráfico, você vai entender que a vela nasce e aí ela fica trabalhando aqui o preço, aí ela vai trabalhando o preço e vai atingindo os objetivos dela. Nós temos também a explosão de vela. A vela nasce, ela fica aqui um pouquinho, do nada ela faz isso. E aí ela vai embora ou ela começa a retrair depois porque ela explodiu demais. Isso é a explosão, geralmente acontece em eventos econômicos, quando nós temos índices econômicos que são aparecem ali no calendário e são lidos ali os índices econômicos de acordo com a economia de cada país, naquele dia em específico e horário, e aí a vela ela reage àquele índice econômico. Lembra que eu falei que as velas elas são os números representados em gráfico? Então, automaticamente,
A partir do momento que saiu aquele índice econômico, por exemplo, hoje saiu o PIB americano, ele projetava vir 2,5 e saiu, se eu não me engano, 2,1, ou seja, foi negativo para a economia. Automaticamente, naquele momento, a vela teve uma explosão no gráfico. Se você abrir aí o gráfico do SDJPY, USD de Euro, USD, todos os pares que tem dólar na data de hoje, você abrir lá no horário de 9h30, você vai ver que teve um pico de vela, ou seja, a vela estourou, entendeu? Assim que foi lido o índice econômico. Então, a vela ela nasceu e automaticamente ela já deu esse pico de vela, ela estourou porque foi uma vela de explosão. Então, esse aqui é um movimento de vela de explosão. O movimento orgânico, pessoal, assim que a vela nasce, você sabe que a vela de baixa, ela inicia em cima e morre embaixo. Lembra dessa aula? Então, assim, ela vai nascer aqui, aí ela fica trabalhando, 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 aí ela vai trabalhando, 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 até que ela fecha. Pode ser que ela deixe um pouquinho de pavio, assim, se ela veio até aqui embaixo e depois voltou, isso é uma movimentação normal. Nós temos aquela movimentação muito lenta, que eu estava falando, que ela fica aqui, quase não mexe, você vê, parece que a vela está parada, aí a vela vai andando, vai andando, vai andando bem lentinha. Essa aqui é uma movimentação terrível. Quando você vê um tipo de movimentação dessa, você tem que correr desse gráfico. Por quê? Ele não te oferece boas oportunidades, porque a movimentação é muito lenta. E para você fazer um trade com segurança, um trade que você consegue fazer uma análise legal, você precisa ter volatilidade, você precisa ter movimentação. Isso vai te trazer mais oportunidades, tá? Então fuja dessa movimentação lenta. Você vê abrir o gráfico, vê aquela movimentação que está quase parada assim a vela, ou seja, fuja desse tipo de movimentação, tá bom? O que acontece, pessoal? Vamos intitular aí os tipos de movimentação. Movimentação lenta. Você abriu o gráfico, a vela está quase parada, velas pequenas, você vê vela muito pequena, assim, ó, muito pequena, fuja desse gráfico, tá? Então você já sabe que esse gráfico aqui você tem que fugir dele, beleza? Aí nós abrimos aqui a movimentação, tá? A movimentação normal. Você viu a movimentação, velas com tamanho mais ou menos. Essa é a movimentação normal do gráfico. Aí aqui embaixo nós temos um suporte, você vê que o preço está indo até lá, isso é uma movimentação normal. Pico de vela, geralmente em evento ou explosão de big player, que é o que eu falei para vocês de explosão. Às vezes você está operando, não tem nenhum evento econômico naquele momento. Vamos dizer que agora, meio-dia e pouco, nós estamos gravando essa aula, não tem nenhum evento econômico. Do nada, você está operando, tem as velas desse tamanho aqui, mais ou menos, e nasce uma vela, ela faz isso aqui, ó. Isso é um pico, é uma explosão do gráfico. Você tem que correr desse tipo de explosão. Se você vê isso acontecendo, você espera em torno de 15 minutos aí para o gráfico voltar ao normal. Você observa se tem algum evento econômico. Não tem, espera uns 15 minutos para o gráfico se movimentar para poder voltar ao normal, porque com certeza isso aqui foi um big player liquidando ordem, ou tirando ou abrindo ordens aí para poder ganhar ou sair de posição. Então você tem que sair desse gráfico imediatamente, ou esperar aí pelo menos uns 15 minutos para que volte ali às posições normais, tá? De modo que, vamos lá, nós temos a movimentação lenta, onde você não opera, você corre desse gráfico. Então, primeiro tipo de movimentação, movimentação lenta. Você não vai operar esse tipo de movimentação. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico para ficar mais claro, tá? Movimentação lenta, você vai fugir desse tipo de movimentação. Abriu o gráfico, está muito lento, quase parado, está lá uma velinha bem pequenininha, quase sem se movimentar, esquece esse gráfico, beleza? Não está legal. Pouca volatilidade, não está legal, beleza? Se você abrir todos os gráficos e tiver assim, naquele horário não vai estar legal para você operar, fecha o gráfico, espera uma horinha passar aí e tenta depois de novo, beleza? É sempre assim. Sempre que você abrir o gráfico e tiver ruim, fecha o gráfico e volta mais tarde, vai estar melhor, beleza? Outro ponto, movimentação normal. As velas, pessoal, vocês vão observar que a movimentação normal, as velas vão estar mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é uma movimentação orgânica. O tamanho, a movimentação normal, o preço tentando corrigir, o preço tentando buscar alvo. O que é alvo? Por exemplo, isso aqui é um suporte, aqui é um alvo. Então o preço nasceu aqui, qual que é o alvo que ele quer buscar, onde ele está mais próximo? Então o alvo seria esse suporte. Ou se tem uma resistência aqui, o que o preço vai fazer? Ele vai querer se projetar para aquela resistência. Isso é o movimento orgânico do preço, entendeu? Ah, o preço aqui, ele está... Deixa eu colocar uma tela nova aqui para vocês. O preço, ele está se projetando em tendência. Então, aqui, ó,
O preço ele está se movimentando em tendência, então ele vem, projeta, corrige, projeta, corrige. Isso é uma movimentação normal. E aí ele vai projetando e corrigindo, é uma movimentação normal. Agora, se o gráfico está lento demais, não apresenta ali movimentações sadias dessa forma, você tem que correr desse gráfico, pessoal. Corra desse tipo de gráfico. Então tá, vamos lá. Vamos intitular novamente aí os tipos de movimentação. Primeira movimentação, vou colocar aqui para vocês. Movimentação lenta, qual que é a característica? Velas pequenas. Movimentação lenta, velas pequenas. Movimentação normal, que você vê o preço fazendo esse trabalho assim, ó. Ele vai trabalhando, 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 trabalhando. Movimentação orgânica normal. Movimentação de explosão, você vê que a vela nasceu, do nada ela faz isso aqui, ó. Isso é uma explosão. Movimentação de big player, a movimentação parecida, ele do nada ele faz isso, pessoal. Pico de vela. O pico de vela, ele tende a ser o melhor movimento para uma retração. Então anote aí, pico de vela é um movimento, é o melhor movimento para uma estratégia de retração. Então, quando eu trabalho com retração, o que é uma retração? É uma rejeição daquela região. O preço ele nasceu, ele foi testar a região, ele voltou e deixou um pavio. O que seria ver um pico de vela? A vela ela nasce com movimento normal, do nada ela dá aquela explosão, toca na região e volta. Isso é um pico de vela. Esse é o movimento mais top que tem para uma retração. Então, nós temos o movimento lento, nós temos o movimento normal, orgânico, nós temos a explosão do mercado, que é por conta de evento econômico, e nós temos a explosão, que é por conta de big player que está movimentando ordens. E temos também o pico de vela, onde vem a ser um dos melhores movimentos para a retração. Tá? Então, você está lá no gráfico. O gráfico está chegando próximo ao preço, está deixando o pavio próximo àquele preço, e aí do nada ele dá aquele pico de vela e volta, geralmente de 1 a 2 minutos de vida de uma vela de 5 minutos. Então, vamos dizer que ele encostou aqui num suporte, voltou e deixou esse pavio aqui. Ó. Qual que é o time ideal? Que ele faça esse movimento nos 2 primeiros minutos de vida. Então, por exemplo, você sabe que uma vela de 5 minutos, ela contabiliza 5 minutos. Automaticamente, vamos dizer que agora é 11h53 e vai nascer uma nova vela 11h55. Então, 11h55 vai nascer uma vela de 5 minutos. Digamos que essa vela de 5 minutos, ela nasceu 11h55, aí quando foi 11h56, ela deu esse pico de vela até aqui, o suporte, vou fazer um desenho aqui como se fosse um suporte, e ela deu esse pico de vela aqui. Ela encostou aqui ao meio-dia e 56 e voltou, retornou e acabou fechando a vela aqui. Ou seja, quando deu meio-dia, a vela fechou aqui. Isso foi um pico de vela e isso aqui representa uma retração. Ou seja, ela chegou próximo à região e retraiu. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês no gráfico para a gente tirar essa dúvida limpo, tá? Rapidamente. Lembrando, pessoal, que pico de vela é o movimento ideal para retração. Porém, pessoal, quando eu tenho movimento normal, que é esse segundo movimento, ele também serve para retração. Qual que é o critério? Que o gráfico deixe para pavio próximo à região. Aí nasceu uma próxima vela aqui, ela também tem que deixar pavio próximo à região, se eu for trabalhar uma retração. Então, qual que são os movimentos que eu posso trabalhar retração? O movimento normal do gráfico e o pico de vela é o melhor. O que não quer dizer que o movimento normal do gráfico eu não posso trabalhar retração. O movimento normal do gráfico eu posso trabalhar retração, eu posso trabalhar falso rompimento. Porém, pessoal, quando a vela nasce e ela começa a ser lenta, muito lenta e continua indo em direção ao alvo, você já descarta essa vela para retração. Por quê? Se a vela é lenta, geralmente quando a vela é lenta, mas ela vai indo em direção ao alvo, tem movimento de velas lentas pequenas, que ela não sai do lugar praticamente, e tem um movimento de vela um pouco mais lento, que ela vai indo em direção ao alvo, só que de modo lento. Esse tipo de movimento aqui, ele não é legal para trabalhar retração. Esse tipo de movimento aqui, ele é legal para trabalhar pullback,
para trabalhar um falso rompimento. Por quê? Muito provavelmente essa vela que ela praticamente não vai deixar pavio. Então, quando você identifica um movimento lento, que a vela vai indo, ela corrige um pouco e vai indo, ela corrige um pouco e vai indo, corrige um pouco e vai indo. Ou seja, esse tipo de movimento aqui, ele é um movimento ideal para se trabalhar pullback, que é o quê? Um rompimento e um falso rompimento depois. Porque posteriormente essa vela aqui, ainda mais quando ela nasce próxima à região, é propenso ela querer romper aquela região, tá? Então sempre fique ligado. Movimento de vela lento, que ela fica corrigindo, indo em direção ao alvo, crescendo assim, ela geralmente vai romper a região, tá? Então tem esses tipos de movimentação. Vou colocar aqui no gráfico para vocês, para a gente trabalhar aqui com o gráfico. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui no gráfico da Equioption. Ó, vamos abrir os pares aqui, vamos ver como é que tá. Nós temos aqui o par do Euro-USD, está na tendência de alta. Lembra que eu falei para vocês que hoje teve um pico de vela às 9h30? Inclusive eu operei esse evento aqui, que foi o PIB americano. Ó. Olha o tamanho dessa vela com relação às demais. Ou seja, às 9h30 ela estourou. Ó. Se você analisar, uma vela de 5 minutos ela estourou. Olha o tamanho dessa vela com relação às demais, tá vendo? Então assim, ó, vamos lá. As velas aqui, ó, geralmente esse horário, depois do meio-dia, diminui a volatilidade, tá? Então é muito normal você ver isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha como está lento o movimento do gráfico. Isso aqui é um movimento que é para não operar, pessoal. Isso aqui é um movimento lento. Você vai vendo aqui um movimento muito ruim. A vela parece que está com preguiça de se movimentar. Isso é um movimento ruim, tá? Então, geralmente, o horário do meio-dia para frente diminui a volatilidade. Então, isso é normal. Qual que é o melhor horário para você ver a volatilidade funcionando normal? Das 6 da manhã até o meio-dia. Meio-dia em diante, o preço tende a começar a se movimentar mais devagar. Por quê? Alguns países já fecham ali as suas bolsas e aí começa ali a volatilidade a cair. Depois do meio-dia e meio, só fica aberta a bolsa americana, tá? Então, assim, a volatilidade cai, porque só tem a bolsa americana funcionando. Isso que eu falo de mercado ali de cambial, porque Brasil, esses países da América do Sul estão abertos também, porém não tem a volatilidade que vai movimentar esse mercado. O que movimenta esse mercado são grandes economias. Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, esses países que movimentam o mercado financeiro com mais volatilidade. Quando esses países saem do mercado, por exemplo, a Bolsa Americana a Bolsa da Europa e do GBP, que é da Libra, elas fecham ao meio-dia e 30, ou seja, depois do meio-dia e 30 a volatilidade já cai. Então você percebe que fica muito lento, tá? Então depois do meio-dia e meio, fecha-se a bolsa da Europa e a bolsa do GBP, e aí a volatilidade já cai. Por quê? Só vai ter a bolsa mais forte, vai ser a dos Estados Unidos que vai estar aberta. Então a volatilidade tende a cair mesmo, tá? Então você observa aqui, ó, esse é o movimento lento, que nós não devemos operar. Vamos ver se tem algum par, se está bom com a movimentação. Ó, você percebe que os pares em si estão com a movimentação parecida, tá vendo? O euro JPY parece que está um pouquinho melhor aqui, ó. Vamos ver. Nós temos velas maiores, tá vendo? Você já observa pelo tamanho da vela. Quanto menor as velas, pior a movimentação, pessoal. Você vê velas muito pequenas, a movimentação está ruim, tá? Ó, olha essas velas do áudio aqui, bem pequenas, tá vendo? Ó, as velas do euro estão maiores, ó. A movimentação é maior, tá? Ó, o GBP-JPY tá uma movimentação aí de média para normal, tá vendo? Já tá uma movimentação melhor. Pessoal, o outro detalhe que você tem que anotar aí. O que acontece? Quando você abre o gráfico, você observa o tamanho das velas, tá? Essas velas, elas têm que ter mais ou menos, não é uma métrica que é o mesmo tamanho, mas mais ou menos o mesmo tamanho. Ou seja, quando você abre o gráfico, você vai fazer operações em velas mais ou menos do mesmo tamanho. Não adianta você abrir um gráfico que está com a vela grande
e querer operar em uma vela minúscula, tá? Então você tem que sempre se programar para operar em velas grandes. Se você tem gráfico com velas grandes e bastante pavio, você vai esperar para fazer a sua operação num esticamento de vela do mais ou menos do mesmo tamanho das anteriores, tá? Então essa é uma dica também muito importante. Sempre observe aí as simetrias dos candles, ou seja, os tamanhos dos candles, tá? Então sempre observem as simetrias, beleza? Depois nós vamos falar sobre simetria também, tá? Vamos olhar aqui a movimentação do áudio. O áudio JPY. Ó, o áudio também está com a movimentação melhor, mas todos eles, sem exceção, aí estão com a movimentação mais lenta, por conta da volatilidade, tá? Ó, nós temos a movimentação mais lenta, se você for olhar, em todos os pares que estão abertos nesse momento. O melhor aí que eu achei até o momento foi o GBP-JPY. Ele está com a movimentação melhor e também aqui o gráfico dele está melhor. Ó. Se você olhar, ele está na tendência de alta e ele está com velas grandes, está com a movimentação melhor. Porém, se você também observar, você começa a ver que, ó, depois aqui, ó, olha só como funciona. Depois das 11 horas, ó, ele vai diminuindo o tamanho das velas. Ó. Passou do meio-dia, ó, olha o tamanho das velas como vai ficando. Você já percebe que existe uma coerência que depois do meio-dia a volatilidade do mercado começa a cair. Antes do meio-dia, você observa o quê? Velas maiores, ó, com bastante pavio, ou seja, pavio, pessoal, é movimentação e rejeição de preço. Movimentação e rejeição de preço. Pavio, quando você abre o gráfico e tem bastante pavio, é o gráfico ideal para você trabalhar retração, suporte e resistência. Qual que é o segundo passo? Ver se o gráfico está lateral. Então, eu tenho um gráfico com movimentação ok, com bastante explosão, com bastante pavio, é o gráfico ideal para me trabalhar suporte e resistência. Eu tenho um gráfico lento, com velas pequenas, esse gráfico eu tenho que fugir dele. Eu tenho um gráfico em tendência, mas está com a movimentação ok, fazendo topos e fundos ascendentes. O que é ascendente? Subindo. Eu tenho topos e fundos descendentes. O que é descendentes? Caindo. Eu tenho topos e fundos descendo. Mas está fazendo a movimentação ok, dá para me trabalhar aquele par, tá? Ó como você vê a coerência, ó. Eu tenho aqui, ó, antes do meio-dia, eu tenho velas maiores aqui também no áudio, tá vendo? Se bem que teve notícias e tudo mais, mas eu tenho velas maiores. Depois do meio-dia, eu tenho velas pequenas, tá vendo? A movimentação está lenta. Ou seja, agora aqui nós estamos vendo aqui uma movimentação mais lenta, que é a movimentação que nós não devemos operar. Ou se for operar, nós temos que operar com bastante cautela, porque é uma movimentação mais lenta. Então, você vai ter que traçar um suporte resistência ou linha de tendência com mais precisão, com muito mais confluência, porque o preço ele não vai ter muito ali o que corrigir, ele vai geralmente seguir fluxo nesse horário. Então, geralmente o preço ele são velas menores e com muito fluxo. Então, se você pega em taxas ruins, o que é abrir taxa ruim? É eu ficar mal posicionado aqui quando eu abrir a minha ordem. Se eu abrir numa taxa ruim, provavelmente eu não vou ter muito o que corrigir, porque o preço está demorando para trabalhar. Então, por isso que eu não gosto de operar esse horário, tá, pessoal? Sempre antes do meio-dia eu gosto de operar. O horário que eu opero, geralmente, aí é das 7 da manhã até no máximo meio-dia. Eu não gosto de operar depois do meio-dia. Geralmente eu não opero depois do meio-dia, tá? Se passar do meio-dia para mim, eu prefiro nem operar naquele dia para evitar transtornos aí ou acabar perdendo dinheiro que não é para isso que a gente trabalha, tá, pessoal? Então, assim, ó, GBP-JPY, lembra que eu falei que ele estava com uma movimentação melhor? Ó? Ele está buscando aqui, ó, o preço continua subindo, porém, eu não sei se tem alvo aqui em cima, vamos olhar. Não tem o alvo aqui em cima, o alvo está muito distante, provavelmente isso aqui vai fazer um falso rompimento daqui a pouco. Ó. Nós temos um alvo aqui. Isso aqui eu vou ensinar para vocês na aula de pullback, tá? Procurar sempre alvo para o preço trabalhar. O preço sempre tem que ter um alvo, pessoal. Então, assim, ó, o preço ele trabalha com alvo. Então, ele vai buscar sempre projeções para cima ou para baixo. Então, aqui nós estamos com o preço subindo. Então, esse preço sempre tem que ter alvo. O que que acontece? Ele fez um rompimento de uma resistência aqui. Para onde esse preço vai? Ele tem que ter um alvo. Lembra que eu falei para vocês que o preço nunca vai subir
até o infinito e nunca vai descer até o infinito, ele tem que ter um alvo. Então, quando ele atinge o alvo dele, geralmente ele começa a voltar para corrigir. Tá? Aqui nesse momento, o preço ele já está buscando um alvo que está muito distante. Então, eu não acredito que ele vai continuar subindo por muito tempo aqui. Provavelmente isso aqui vai virar um falso rompimento daqui a pouco. Ele vai voltar para esse canal aqui. Pode ser que ele comece a distribuir aqui em cima para poder corrigir essa tendência aqui. Ou pode ser que realmente ele busque aquele alvo. Mas eu esperaria aqui nesse momento, não faria nada aqui, esperaria para ver o que aquele preço vai fazer. Se ele vai buscar o alvo lá de trás, que está bem distante, mais de 7 dias atrás, esses alvos aqui de trás, ou se ele vai fazer a correção e começar a voltar para o canal, tá? Então, pessoal, na aula de hoje eu queria mostrar para vocês essas movimentações. Por quê? Que eu preciso falar de movimentação antes. Porque antes que você entenda a retração, você precisa entender a movimentação. Eu sei que às vezes é um pouco complexo, um pouco complicado você entender de primeiro momento o que é a movimentação ideal, até porque agora o gráfico não está se movimentando tão legal, mas eu posso até gravar uma outra aula depois de manhã para mostrar a movimentação, como é que funciona de manhã, mas espero que tenha ficado claro para você. Então deixa eu tentar mostrar aqui de novo, só para ficar mais claro. Vou tentar vermelho aqui. Vamos lá. Movimentação, velas pequenas. Movimentação. O que é a movimentação? A vela nasceu aqui, ela vai se movimentar. Movimentação lenta, a vela fica lenta, 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 lenta. Foge dessas velas. Você vê velas pequenas, movimentação lenta, foge. Movimentação normal, pessoal. A vela nasce, ela corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe e vai se expandindo. Ela vai se expandindo a vela. Pode ser que ela suba um pouco e deixe um pavio. Isso é normal, tá? Você vai vendo velas maiores. Maior o volume da vela, maior o tamanho da vela, maior volume de negociação, pessoal. Então, quanto maior as velas, maior volume de negociação, tá? Então, eu tenho velas maiores, movimentação normal, buscando alvos, eu tenho movimentação normal. Pico de vela, a vela nasce, geralmente em evento econômico, ou movimentação de big play, ela nasce e estoura para cima ou para baixo, dependendo aí do índice econômico, tá? Então, é o que nós chamamos de vela elefante. A vela nasce, segura um pouquinho, dá o pico de vela. Então, isso é pico de vela, pessoal. Aliás, explosão, tá? Pico de vela, a vela nasce, aí ela dá um estouro e geralmente ela volta. Isso é o pico de vela saudável, tá? Ela vai, nasce e volta, assim, deixa aquele paviozão enorme, assim, ó. Isso aqui é o movimento top para retração. Isso aqui é a menina dos olhos de ouro da retração. Quando você vê um pico de vela próximo à região ali de resistência ou próximo à região de suporte, pico de vela é o mais top que existe, tá, pessoal? E aí nós vamos aprender na próxima aula já como trabalhar a retração, posteriormente pullback, posteriormente falso rompimento e as demais estratégias que vão vindo ainda ao longo do caminho, tá bom? Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pessoal, se não ficou claro, mande aí nos comentários que eu gravo uma outra aula no outro horário de manhã para poder mostrar para vocês as outras movimentações aí do preço, tá bom? Então é isso. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo, espero que tenha ficando claro, tá, pessoal? E de novo, compartilha, comenta aí com seus amigos. Qualquer novidade, tamo aí, tá bom?